Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui do canal. Então, aqui resolveremos, ou melhor, apresentaremos o tema Geologia Estrutural, Estresse, parte 2. Esse daqui é o segundo vídeo desse assunto, que é o estresse, um assunto muito importante na geologia, certo? Tá. Vamos ver se eu consigo postar lá. Pronto, agora foi. Um assunto muito importante na geologia estrutural. Aqui no vídeo falaremos sobre o diagrama de Mohr, o tensor de estresse e o elipsoide de estresse. Não nessa ordem. Na verdade, a ordem em si é diagrama de Mohr, elipsoide de estresse e tensor de estresse. Claro, ainda terá exercícios. Antes de mais nada, é válido dizer que estas são ferramentas que ajudam a entender como as rochas se comportam. Ixi, Maria, nossa senhora. Pronto. Que ajudam a entender como as rochas se comportam quando submetidas a diferentes tipos de força, que eu falarei aqui para vocês, e também que, no final das contas, tudo isso que nós estamos vendo no vídeo passado, tudo isso que vimos no vídeo passado e veremos neste vídeo, se colaboram para melhor trabalho feito na engenharia de situação da mina, seja na engenharia geológica, seja em estudos para vocês viram aqui que o uso do diagrama do tensor e do elipsoide nos ajuda a compreender certas coisas. Vamos lá. Primeiramente, vamos relembrar a aula passada. O que é estresse? Lá vimos que a definição de estresse é a força ao material e força né? Porque aqui estamos de força para medir a pressão, né? Força social. Então, a medida pode ser dividida em dois, que é decomposta, perdão, que é em tensões normais e tensões cisalhantes, certo? Tensões normais e tensões cisalhantes. Imagine uma rocha comprida em uma falha tectônica. O comportamento dessa rocha depende do tipo e da intensidade do estresse aplicado. Sobre os estresses, os diferentes tipos de estresse, existe a tração, tensão, que é quando cada um vai para um canto, quando o corpo está sendo esticado. Existe a compressão, quando ele está sendo amassado. E existe o cisalhamento, que é parecido com a compressão. Aqui estão agindo no mesmo eixo, porém aqui acabam por agir em partes diferentes, o que ocasiona, se não uma ruptura, mas um deslocamento assim, ó. Ele gira, né? Uma rotação, aí essa palavra, Jesus. Aí continuando, eu trouxe aqui um exemplo bem legalzinho para mostrar que tudo isso antes era contínuo, vamos por assim se dizer, contínuo e reto, né? Aqui é só um desenho meramente ilustrativo. E que, mediante as forças que ocorreram em diferentes tempos, ocasiões, nós percebemos que, por exemplo, aqui, o que antes era reto, agora é dobrado, 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 indicando assim que, querendo ou não, teve
por teoria, né? Por teoria, por inferir. Podemos inferir que aqui houve uma dobra porque justamente teve forças nesse sentido aqui, ó. Aí vamos lá, o que mais? Sim, aqui nessa região que é justamente o que mais chama a atenção, o que teve aqui? Olha, possivelmente aqui teve forças aplicadas nessa direção e que infelizmente não puderam rotacionar, mas sim fragmentar. Se duvidar, aqui, se fosse tipo assim, aí tá certo dizer que teve uma dobra aqui por causa de forças no mesmo eixo. Mas não sei se vocês percebem, mas aqui, supondo que antes era reto, aqui também girou, né? Rotacionou. Então, aqui com certeza teve também influência dessas forças cisalhantes para fazer essa parte aqui girar, nesse sentido aqui, ó, no sentido anti-horário. Tá certo? Tomara que vocês estejam enxergando isso, não somente eu esteja enxergando. Vamos lá, agora diagrama de Moore. Falando do diagrama de Moore. Vamos falar aqui da construção dele, dos significados e da sua respectiva aplicação. Antes de mais nada, o diagrama de Moore é o produto de ter do estado. Como assim? Olha, em um estudo, eu acho que o que eu vou desenhar aqui para boa parte de vocês é familiar. E um estudo do estado plano de tensão, tá aqui o plano de tensão, vai existir a tensão maior, a tensão menor ou maior, aqui. Pera aí, deixa eu ver se eu estou desenhando certo. Sim. Isso. Hum. Mesma coisa aqui. Esse desenho não é estranho para vocês, né? Não é, né? E que é justamente nesse estudo do estado plano de tensão, onde um corpo está submetido a tensões assim, e nessas tensões há também esse alinhamento, né? Que se querer, e eles estão num sistema de coordenadas x, y. Aí isso daqui, ok, nós sabemos, é dado o fato. Acontece que as equações que mais tarde ajudaram a criar o diagrama de Moore, eles vieram da seguinte maneira. Eu tô querendo realmente analisar esse corpo, porém de forma, se eu rotacionar o corpo, quero analisar ele em outro sistema, num sistema onde é o x', y'.
como é que vai ser agora, hein? Porque eu quero analisar como vai ficar minhas forças nesse sistema aqui que eu estou descrevendo. E agora, hein? Aí agora que a gente pensa, ih, lascou. Não é nem que lascou. Ah, existe, eu vou até escrever aqui já, eu só estou terminando de desenhar a ilustração aqui. Que sistema era esse? Espera aí. Não. O antigo sistema era esse daqui. Aqui as forças ainda continuam sendo aplicadas nesse sentido aqui. Porém, vai ficar em um novo sistema de coordenadas. Aí existe uma equação. As equações que vão servir justamente para nos ajudar. Que é o que eu quero, onde eu quero chegar, né? Nelas. Vou só escrevê-las aqui para título de ilustração mesmo. E eu posso até mostrar como chegaram no diagrama de Moore através dessas equações. Vocês viram que eu fiz num sistema de coordenadas x, y, e aqui eu quero saber em outro sistema. Um sistema esse que, em comparação com o primeiro, está rotacionado, está em outro plano de tensão. Um plano de tensão. A não sei quantos graus, inclinado. Enfim, eu sei que eu consigo descobrir quais seriam as novas tensões ao Y' e X' através das informações iniciais, que seria o cisalhamento, a tensão, seja sigma y e sigma x e txy. Com essas informações, mais a questão do ângulo em si do eu consigo descobrir quais seriam os novos valores para ele e ele nesse novo sistema, né? Mas enfim, as equações, conforme eu estava dizendo, seriam essas. Para o sigma x' seria a média, ou seja, somar os antigos sigmas, parece um 6, né? Mas aqui é um sigma. Somar os antigos sigma y e sigma x e dividir por 2, aí mais sigma y menos sigma x dividido por 2 vezes cosseno de 2 θ, que é o ângulo inclinado aqui, ó, esse ângulo aqui. Aqui seria esse mesmo bloco aqui, porém inclinado, que é justamente para fazer a questão do novo sistema y', x'. Continuando. Mais a tensão de cisalhamento vezes seno de 2θ. Isso daqui é para encontrar o novo valor do sigma x. E o novo valor do sigma y seria essa mesma coisa. Aqui seria um menos
ao invés desse mais. Aqui seria a mesma coisa. E aqui seria o menos também. Mas de resto, isso aqui é a mesma coisa. E sobre a nova tensão de cisalhamento? A nova tensão de cisalhamento ficaria sendo x. Perdão, pessoal, aqui é x menos y, não y não, x. Sigma x menos sigma y dividido por 2 vezes 100 de 2θ mais a antiga corra de cisalhamento, tensão de cisalhamento vezes cosseno 2θ. Olha, aí vocês dizem, tá, eu já entendi que essas são as equações que nos ajudam a entender a transformação dos valores, antigos valores desse sistema de coordenadas xy para esse novo sistema de coordenadas y', x'. Mas o que é que isso tem a ver com o diagrama de Mohr? Tem a ver quando paramos para pensar que, através de meras manipulações aqui, nós conseguimos então chegar a uma equação do círculo. Uma equação do círculo onde o raio vai ser igual à tensão máxima, sim, e ele nos vai dar o raio, né? E os extremos tanto aqui quanto cá, seriam sigma A. Quem seria? Seria o valor do sigma médio mais o valor do raio. Quem é sigma B? Ora, essa sigma B é o valor médio do sigma médio menos o raio. Aí vamos lá. O que mais eu posso dizer? Com os valores achados, com os valores dados no primeiro ponto, perdão, eu consigo encaixar eles aqui. Consigo. Uma vez que, tendo o sigma x, ele fica aqui na parte de baixo, positivo aqui e negativo aqui. Vou citar um exemplo. Digamos que seja o valor da tensão de cisalhamento 500. E o valor do sigma x 10. O valor do sigma y 5. Aí o que eu veria aqui? Eu veria que o meu ponto, que vai ficar aqui em cima, teria a seguinte configuração. Todos os dois pontos positivos, ou seja, ficaria aqui 5 e 500. Já aqui ficaria negativo, 10 e menos 500. Esse menos obrigatoriamente vai estar aqui, independente do valor aqui. Aí se você diga, nossa, e se aqui fosse o menos 500? Aí eu teria que botar o menos 500 aqui, que multiplicaria com esse menos, que ficaria 500. Então já não ficaria aqui, ficaria nessa região. Enquanto esse daqui ficaria aqui. Aí você diz, tá, mas por que essa configuração? Porque acaba que o valor tem que passar pelo centro. Tem que passar pelo centro. Se eu deixasse o valor igual a 500, ele ficaria bem aqui, ó. Aí ele não passaria pelo centro. Mas continuando, vamos lá. O diagrama de Mohr é interessante porque ele nos ajudará a descobrir as tensões principais. Quais são essas tensões principais? E nos ajudará a identificar as tensões principais e também a orientação do
tensões principais são onde eu vou ter o meu esse e esse, máximo e mínimo. Tá aqui inclusive, né, as tensões principais, máximo e mínimo. A determinar, para que presta isso daqui? Presta para determinar condições de ruptura e de comportamento mecânico das rochas. Eu acredito que eu acabei por esquecer de colocar um exemplo aqui. Um exemplo bom e fácil e rápido. Sobre esse tema de mol, eu acredito que, se dúvida, eu faço um vídeo mostrando como, através dessas equações, chegamos a esse círculo aqui, mostrando que o raio nada mais é do que a raiz quadrada de sigma x menos sigma y dividido por 2 ao quadrado menos txy ao quadrado. Se eu não me engano, é isso que é. Ou isso é o menos ou é o mais. Mas enfim, eu posso chegar nessa conclusão para melhor mostrar para vocês. Tá certo? Vamos lá. Próximo. O elipsoide de estresse. O que é o elipsoide de estresse? Quando nós temos as tensões principais, a maior, a intermediária e a menor, nós conseguimos fazer essa figura 3D que nos ajuda a compreender de forma resumida como está a tá certo? Mas vamos lá. Conceito. É realmente a representação 3D do estado do estresse em um ponto dentro da rocha. Os eixos correspondem às tensões principais, como eu disse, e a forma do elipsoide indica o tipo de estresse, como eu disse também. Se vermos, aqui é interessante, se vermos um elipsoide alongado, o que nós podemos tirar por conclusão? Que há uma compressão predominante. Aí nós lembramos que na compressão, realmente um ponto vai estar sujeito a uma força muito grande. É por isso que faz total sentido ele ser alongado. Já um elipsoide achatado, pequenininho não, parecendo um ovo, aquele elipsoide mais feio. Já ele assim achatado é característico de ambiente de extensão, ou para a gente, os ambientes divergentes, assim, sabe? Os ambientes divergentes, aqueles de separação de placas tectônicas, puxando a corda, tudo mais. Aí, pronto, aqui eu já até escrevi. O ambiente convergente, que vai caracterizar, por exemplo, quando as placas tectônicas estão se convergindo, há uma força absurda ali. Se a gente fosse colocar um elipsoide de estresse ali, ia dar muito coisa. Um divergente que estender, e também tem um de cisalhamento, que geralmente ocorre os dois. Pronto, eu coloquei essa figura aqui para ver se conseguimos aplicar isso daqui que eu acabei de falar. Exemplo. Se olharmos aqui, e se fosse para desenhar o elipsoide de estresse, aqui eu nem conseguiria desenhar muita coisa. Já aqui, o que é que eu pensaria? Bom, dobrou assim. Significa que está vindo muita força assim. Então, com certeza o elipsoide de estresse nessa região, num ponto
dessa região teria essa cara bem aqui, ó, e essa orientação também. Por quê? Por causa que a maior força está vindo nesse eixo, aí pouca força está vindo nesse eixo aqui, porque ele está sendo mais como um desfalque. E aqui eu enxergo, sinceramente, uma extensão. Exemplo, ele era desse tamanho, agora foi esticado. Então, se eu fosse para desenhar ou ilustrar o elipsoide de estresse nessa região aqui, seria desse jeito assim, ó. Perdão, desenho, não tá lá essas coisas lá. Mas vocês conseguem identificar outras partes aqui e saber mais ou menos, ou chutar, né? Como seria o elipsoide de estresse nessas regiões aqui, ó. Tá certo? Aqui também eu botei essa imagem aqui para tentarmos mostrar como mais ou menos seria o elipsoide de estresse. Exemplo, aqui, antes era desse jeito, agora é assim. Então, eu consigo enxergar o elipsoide de estresse sendo achatado e sendo desse jeito assim. Já aqui ele tem muita força assim, né? Conforme ele está ilustrando aqui. Então, com certeza, o elipsoide de estresse seria mais achatado. Assim. Achatado não, alongado, desculpa. E já aqui, onde há uma rotação. Há uma rotação? Mas querendo ou não, essa parte aqui se esticou. Essa parte aqui se esticou, se esticou. O que mais também? Se tivesse outras partes aqui, comprimiu também. Então, aqui entra uma certa confusão, porque vai depender do local que estivermos olhando. Onde pode, do ponto também, né? Onde pode ter o elipsoide predominantemente achatado ou alongado. Se tiver ruptura, aí lasca de vez, porque aí não depende se ainda estiver tendo a questão das forças em si. Mas exemplo, digamos que aqui tivesse exercendo a força na seguinte direção, através da força-peso. Então o elipsoide seria mais alongado nessa direção. Aqui eu não consigo enxergar muito bem a aplicação, mas se tivesse seria desse para esse. Então seria mais ou menos assim. Enfim, espero que tenha dado para entender. Vamos falar agora sobre o estresse de tensor, o estresse tensor, o tensor de estresse. Vamos lá. Ele nada mais é do que uma matriz que descreve completamente o estado geral de um estresse. Repito, é uma matriz que descreve completamente o estado geral de estresse em um ponto. A sua forma geral é uma matriz 3 linhas, 3 colunas, onde tem componentes normais e cisalhantes. Aqui, as componentes normais são representadas pelo signo e a cisalhante por essa letra aqui grega. É assim a matriz. Nós chamaremos aqui tudo isso, nós chamaremos de quê, meu Deus? Eu coloquei uma anotação mais aqui na frente, eu vou mostrar para vocês. Mas enfim, saibam que em um objeto, em um ponto que está em equilíbrio, o determinante dessa bichona aqui tem que ser igual a zero, né? O determinante dessa matriz tem que ser igual a zero. Em um ambiente onde ela está em equilíbrio. E vai haver também simetria. Com simetria. Tipo, esse daqui vai ser igual a esse vai ser igual a esse vai ser igual a esse. Ó, o uso prático dele é calcular as tensões principais. Aí você diz, nossa, mas com o diagrama de Mohr eu não consigo? Consegue.
Tanto é que é até mais fácil. Eu vou fazer uma questão aqui usando ele, mas é mais para mostrar que é possível, porque cá entre nós é muito melhor e mais intuitivo e prático fazer pelo diagrama de mão. Com ele também é possível orientar planos de falhas em um sistema geológico. Ele tem realmente muita utilidade, ele é muito legal. Olha, aqui eu fiz, imagine isso daqui sendo uma partícula infinitesimal, e elas contendo os 3 eixos de estresse, o sigma 1, sigma x, sigma y, sigma z. Pode ver que aqui tem 9 componentes no total, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E percebam, eu quero que vocês percebam que todas essas estarão em equilíbrio por um motivo. Qual é o motivo? Essa estará se anulando com essa se anulando com essa se anulando com essa. Todas essas aqui vão estar se anulando com a respectiva outra parte aqui de trás. Enfim, aí repito, o descreve o estado de estresse no corpo com 3 eixos de estresse ortogonais. Aí vocês dizem, eita, como é que eu posso visualizar isso e ter em mente? Por exemplo, se eu dissesse onde ele estaria, aí que está o pulo do gato. Ele está na face, a primeira letra representa a face, ou seja, ele está na face X, e aqui representa para quem ele está virado para Z. Tanto é que está aqui, ó. Ele está na face X, mas está virado para Z. E o ZX está na face Z, mas está virado para X. ZY está na face Z e está virado para Y. Aí, repito, o que eles fizeram? Colocaram tudo isso daqui em determinante, onde o primeiro valor aqui, o valor 1 da matriz, é o nosso sigma x, se assim quiser se chamar. Pode chamar assim, para mim que pode. E o que vem de resto seria as outras componentes dessa face, que seria em ordem a tensão de cisalhamento XY e a tensão de cisalhamento XZ. Quem seria o segundo? O segundo seria a tensão de cisalhamento YX. Aqui no segundo estaria nosso sigma YY. Aqui no terceiro estaria o nosso sigma, meu Deus, a nossa tensão de cisalhamento YZ. Aí seguindo a mesma, não sei se vocês já perceberam, mas basicamente a diagonal principal vai ficar os 3 eixos principais, que é as tensões normais, e o resto vai ficar com cisalhamento, tendo uma ordem até que clara, que eu quero ver se vocês conseguem ver qual é essa ordem. Não sei se vocês perceberam, mas a ordem nessa matriz 3x3 é aqui acaba por ficar só um número, a letra repetida, XXX, YYY, ZZZ,
já que de resto forma uma ordem x, y, z, x, y, z, x, y, z. Aí isso é legal que, querendo ou não, ajuda a ter em mente na hora de organizar. Vamos aplicar? Que a melhor coisa é aplicar. Mostrar que isso realmente, de um certo modo, faz sentido. Aqui está usando o tensor de estresse com esse símbolo aqui. O mesmo símbolo que a gente está usando para a tensão normal. Então, eu peço que não confundam. Vamos lá. A aplicação do tensor de estresse em um plano de falha. Ache o vetor tração, o componente normal, a componente normal, e tá certo. Antes de mais nada, como eu posso determinar o vetor tração? Ele não disse, mas esse daqui é um vetor normal ao plano de falha, ou seja, um vetor assim. Esse é o nosso vetor N. E o que ele deu foi o estado de estresse num ponto aqui do plano de falha. Como eu posso achar o vetor tração? Eu vou multiplicar a tração, é dada pela multiplicação do tensor de estresse pelo vetor normal. Ou seja, a tração vai ser igual aqui é a tração total. A componente da tração Tx, a componente da tração que é o Ty e a componente Tz da tração será o quê? Será multiplicação de matrizes, pessoal. Aqui é uma matriz 3 por 1 e aqui uma 3 por 3. Significa que meu produto será uma matriz 1 por 3. Se eu fosse deixar assim, né? O produto de matrizes, esse vezes o primeiro daqui vezes o primeiro daqui, o segundo daqui vezes o segundo daqui, o terceiro daqui vezes o terceiro daqui, o primeiro daqui vezes o segundo daqui, o segundo daqui vezes o segundo daqui, o terceiro daqui vezes o segundo daqui. E assim repete. Ficando assim, 10 vezes 0,577 mais 4 vezes 0,577 mais 2 vezes 0,577. Aí repetindo aqui o processo, eu vou até... Como eu sei que aqui é tudo igual, então faz sentido eu fazer isso bem daqui que eu estou fazendo, que é só para poupar saliva, né? Aí copia aqui. 4 vezes 5 vezes... Aqui é 15. 5 vezes, aí o que dá aqui? 2 vezes, 5 vezes, 20 vezes, símbolo de mais. Aí pronto. Aí com isso eu vou ter o valor de cada componente da tração. A componente Tx, a componente Ty e a componente Tz, né? Deixa eu fazer aqui mais 7. Aqui dá 9 aproximadamente, né? 9,2. Aqui vai dar aproximadamente
dá aproximadamente 14. Já aqui, 2,0,5 já aqui vai dar aproximadamente 15,6, certo? Aí, ou seja, o nosso vetor tração bem grandão, ele é representado por 9, 2, 14,0 e 15,6, tudo isso, claro, megapascal, que é o valor que está aqui. Aí você diz, nossa, terminei? Não, a gente já fez um terço da questão, que era pedir o vetor tração. Tá aí agora, pede a componente normal. A componente normal ao plano de cisalhamento, aí a gente até pensa, nossa, a componente normal ao plano de cisalhamento vai ser esse N aqui. Mas aí não, N é o vetor normal ao plano de cisalhamento. Essa componente normal seria em relação a esse vetor tensão aqui. Aí como é que a gente pode parar para pensar? Bom, se é em relação a esse bichão aqui, então se eu multiplicar o vetor tração pelo vetor normal, eu vou ter um novo vetor. Se eu multiplicar aqui é 3 por 1. Não, Messias, aqui é 1 por 3, né? O produto entre esses dois, uma coluna, 3 linhas. Espera aí, meu Deus. Aqui é o número de linhas e aqui é o número de colunas. Ou é para ser assim? Uma linha, 3 colunas. Não. Ixi, Maria, agora eu confundi. Só era mas isso vai inferir no resultado. Eu sei que multiplicando esses dois, nós conseguimos achar o valor. Então, vamos lá. Multiplicando eles, vai ficar. Sabe por que eu acho que é 1/3? Porque quando eu multiplicar isso daqui. Tá certo. Não, é isso daqui mesmo. Desse jeito mesmo. 3 linhas e uma coluna. 3 linhas e uma coluna. Aí vamos lá. Aqui vai ficar 9,2 vezes 0,577 mais 14 vezes 0,577 mais 15,6 vezes 5, 7, 0,577. Esse daqui vai dar um valor da componente normal. Ainda bem, né? 9,2 que dá
total de aproximadamente 22,39, ou que é aproximadamente 22,40 para ficar condizente. Aí faltando somente a componente de cisalhamento. A componente de cisalhamento, como a fórmula dela cisalhamento, como ela nada mais é do que o módulo da tração menos a tensão de cisalhamento, ou a tensão normal, cada um desses dois ao quadrado, aí nós precisaremos calcular isso daqui. Porém, gente, aí vocês perguntam, não, você sabe dessa fórmula, né? Não, a questão é o seguinte, é que é Bhaskara. Perdão, é teorema de Pitágoras. Se eu sei que a tração, vamos simbolizar que a tração é isso daqui, T maiúsculo, né? Se a tração é isso, e eu sei que ela pode ser decomposta no vetor, que é a tensão de cisalhamento, e no normal. Quando eu translado isso para cá e faço a questão do triângulo pitagórico, é triângulo de Pitágoras, né? Que é a hipotenusa ao quadrado é igual a sinus cateto ao quadrado. Aí eu isolo esse daqui e fica só o t ao quadrado menos sigma n ao quadrado. Aí isso daqui ainda está ao quadrado, aí passa a raiz, fica isso daqui. É simples, não é difícil não. Então, resumindo, módulo de t é igual a essa soma desses números aqui ao quadrado, cada um. 2 ao quadrado mais 15,6. Tudo isso tirar da raiz. Então, assim, 22,89. Pronto. Vai ficar assim. Raiz de 22,89 menos 22,4. Claro, esse 22 eu tenho que passar ao quadrado, esse aqui está ao quadrado também. Dando assim um valor de 4,71 ou 4,7 megapascal. E assim acha esse valor aqui, tanto a componente cisalhante quanto a componente normal e o vetor tração, todos encontrados. Deixa eu ver o que ainda tem para apresentar para vocês. Sim, tá aqui, ó, o corredor que a gente encontrou foi os componentes da tração, o normal em módulo e a cisalhante. Vocês podem ver, ó, que eles formam direitinho. E esses dois estão a 90 graus um do outro. Tá certo? Tentei fazer o melhorzinho para vocês. Agora que eu de outro jeito, que
tudo está relacionado com essa bichona bonita aqui, que é uma equação característica, onde nós encontraremos o determinante da matriz, que nada mais é do que o nosso tensor de estresse menos lambda I. E quem é esse I? É uma matriz identidade 3x3. Tem aqui escrito, meu Deus. Ele é um alto valor, onde ao encontrar as raízes dele, nós encontraremos os respectivos sigma 1, sigma 2, sigma 3, que é o maior valor da tensão do eixo, o intermediário e o menor. Você diz, não, você está mentindo. Não, cara, não estou mentindo não. Quando a gente, primeiro, olhando só isso daqui de dentro, ele nada mais é do que isso daqui, vou fazer aqui, menos isso daqui. Se você sabe, isso daqui já é o produto entre lambda e a matriz de identidade. E isso vai ser igual a 10 menos lambda, 15 menos lambda, 20 menos lambda. Aqui fica o 5, 5, 4, 4, 2, 2. E isso é essa matriz, isso é isso daqui. Aí o que nós vamos fazer é encontrar o determinante disso daqui, igualando a zero. Vocês vão ver que nós vamos chegar, eita meu Deus, em um polinômio cúbico, onde terá então três raízes, que são justamente essas daqui que eu rabisquei, tá certo? Determinante e polinômio cúbico, as palavras-chave. Eu não vou fazer isso daqui, que isso daqui é muito difícil e chato, mas eu fiz fora disso para mostrar para vocês. Inclusive tá aqui, ó. Se ele não apagou, né? Ó, como é um polinômio cúbico, já é isso bem daqui, ó. O que a gente considera como uma cúbica, né? Aí o que acontece? Ele intercepta o eixo x três vezes, mostrando assim três raízes. Uma aqui vai ser aproximadamente 24,15, a outra aproximadamente 24,12 e a outra aproximadamente 24 ou 7. Aqui é 14,12 e aqui é 7,73. Então, com isso nós conseguimos então saber que o valor do maior eixo é esse valor aqui, o intermediário teria esse e o menor teria esse. Voltando para cá. Questões só para revisar. Qual a diferença entre tensão normal e tensão cisalhante? A tensão normal ajuda a
lá pelas e acredito que é isso, pessoal. Fiquem até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e é isso.